dentro desse processo, Deus usa a própria palavra, Deus usa as nossas práticas espirituais, Deus usa as nossas próprias emoções, vai nos ajudando a lidar com elas, para nos confortar. Mas Deus também usa pessoas, Sim. né, que são enviadas por Deus para nos ajudar a lidar com esse momento, né. Uhum. E e a igreja, ela tem um papel muito importante nesse processo, pelo menos, eu entendo na experiência que eu tive e de alguns que eu tive a oportunidade de participar, né. Uhum. Qual que é o papel para você, do apoio da igreja aos que estão enlutados? E deixa eu, aumentar aqui, Hum. eh, vocês tiveram um grande desafio, que foi a igreja perder o seu pastor. Você contou a Uhum. experiência do outro pastor, que vocês foram lá acolher, mas de repente aquela experiência se tornou a experiência da igreja Ágape, que ela perdeu o seu pastor. Uhum. Aí fica a pergunta, a igreja como a igreja se prepara para isso e quão importante foi também, aí entrando num outro aspecto, né, eu Uhum. lembro muito o que o pastor Edilson falou para o Eliseu sobre carregar os ossos, É, né, eu achei verdade. aquela Maravilhoso. mensagem dele fantástica. Não, foi Então, impactante. ali, assim, uma responsabilidade foi dada ao pastor Eliseu, ao filho do pastor Alfredo. Então, quão importante foi a liderança dele e da sua família para assumir esse desafio, em meio ao processo do luto, em conduzir a igreja e fazer com que a igreja continue caminhando? É. Então a pergunta, né, o papel da igreja. A Uhum, igreja, o papel da igreja ela é fundamental. Quando as pessoas estão entristecidas e em uhum, luto e tal, elas sentem-se no direito de não ir à igreja. É uhum, impressionante. O lugar de cura, ela se afasta, porque eu entendo a igreja como um lugar de adoração e tal, mas também um hospital, porque Deus libera a sua uhum, bênção, Ele prepara uma uhum, mesa e tem alimento para cada situação. Então, a igreja ela tem um papel fundamental. Os irmãos são muito importantes, a comunhão com os é, irmãos. O isolamento faz muito mal. Então, um pouco uhum, mais que você fica isolado, você fica mais apegado à tristeza e à pessoa que não está ali. Então, a igreja, a comunhão, ela tem assim uma coisa maravilhosa e que Deus tem nos dado, né? Então, a igreja é o lugar onde você vai receber uma oração, você vai receber um sim, abraço, você vai receber uma palavra, você uhum, vai receber fortalecimento para ações, né? E você uhum, vai ver que o mundo não gira em torno de você e que tem outras pessoas que precisam de você. uhum, Então, é muito, muito importante a é, posição da igreja e eu aconselho a não se afastar da igreja. É melhor ir uhum, arrastando para a igreja do que ficar aham, deitado em casa, exato, porque a igreja ela tem cura. Deus ordena ali a sua bênção e a vida para uhum, sempre. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam uhum, em união. Então a Bíblia diz que aquele óleo que arranca, precioso, né, como desce na barba de Arão para arrancar o calor, as coisas do deserto. Então é isso que a uhum, igreja faz. A igreja tem esse papel extraordinário. Você louva, você adora, você recebe a presença de Deus, Deus fala com uhum, você e você recebe ali aquele aconchego. Então a igreja ela tem um papel fundamental, principalmente porque Jesus é o cabeça da uhum, igreja. sim, Porque Jesus deu poder para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é contra uma pessoa em casa, sozinho, os desigrejados que acham que podem ser desigrejados, que aham, não, que acham que podem lutar, acham que têm a mesma força, que já sabem e podem caminhar sozinhos, não. Ninguém pode caminhar fora da igreja, porque Jesus é o exatamente. cabeça de uma igreja que é um todo. Aham, E aquelas pessoas, cada uma tem o seu valor e a sua importância. Então, uhum, eu tenho assim na igreja como o lugar mais tremendo, né? O melhor uhum, lugar da terra é a igreja. sim, Então, é muito importante a gente concluir isso, né? uhum, Com relação a estar preparado para isso, né? Como o Frei foi uma pessoa muito preparada, uhum, ele teve toda uma estrutura, porque o Eliseu, ele andava muito com o Frei, aham, e foi muito próximo do Frei, e foi uhum, por causa, assim, mais por causa da infância, da escola, que ele tinha muitos uhum, problemas na escola e tal, toda hora o aham, Frei era chamado na escola, e eu falei, uhum, bem, vamos tomar cuidado aí, porque eu acho que está tendo muita perseguição com eles. Deus tem alguma coisa, um chamado para esse aham, menino, mas eu já estou percebendo que já está sendo perseguido lá. Mas aí uhum, ele pegou e
grudou no Eliseu e falou assim para o Eliseu: Eliseu, seu castigo a partir de hoje é ir comigo aonde eu for. Onde eu for, você vai comigo. Aí o Eliseu, ao invés de ficar revoltado, que agora ia sair com o pai, Aham, tudo, para onde que nós vamos agora, pai? Gente, isso foi assim, uma coisa que aham, de uma luta de escola virou uma tônica da vida. aham, E o Eliseu, ele encarnou, assim, mas grudou no freio. E em uhum, mim também, na parte espiritual, no avivamento. Então, desde 9 anos, o Eliseu uhum, já busca o batismo no Espírito Santo. Com 12 anos já aham, tinha uma célula. Então, os nossos filhos sempre foram muito envolvidos com a aham, vida da igreja, porque eles viram, através da nossa vida, o fascínio de ser sim, igreja. E eles aceitaram Cristo da forma deles e tal, e viram uhum, Cristo através da experiência deles. Hoje, então, um uhum, pouquinho antes do Frei morrer, ele falou: o Senhor me deu uma direção de que eu tenho que consagrar as meninas para uhum, o pastoreio. A Joyce uhum, Raquel, que é minha filha mais velha, né? aham, Que é casada com o Lima, que é presbítero, tem 2 uhum, filhos, a Elise e o Benjamin. A Rebeca, que é a minha filha do aham, meio, que ela é advogada, e ela tem ministério da igreja de células, de liderança, tem 2 filhas, casada com o Fernando Fabres, casada uhum, com casado com o Fernando, mas filhos, pais de Maria Fernanda e Maria Helena, 2 menininhas, o Eliseu, casado com a Juliana, e pais também uhum, do Isaac, do Emanuel, e agora da uhum, Eva, que vai nascer dia 29. Estamos aguardando aham, aí o 7º netinho, né? Um aham, grande presente de Deus. Então, uhum, eles foram, eu penso que eles foram muito preparados, né? E quando uhum, o Frei falou, eu quero consagrar as meninas, ele consagrou e deu uma palavra profética para Joyce, para Rebeca, para uhum, Juliana, e o Fernando foi também colocado como presbítero. E o uhum, que aconteceu? A nossa família toda foi consagrada para o ministério. Ele aham, consagrou. E o Eliseu, ele estava indo e andando e começou a falar: pai, estou sentindo o chamado. Falou: filho, eu não vou colocar você como se a igreja fosse uma empresa, porque nós éramos uma igreja independente, a Ágape Igreja do Amor. aham, sim, Não, eu não vou te colocar como pastor, mas se você tem um chamado, o Senhor vai te levantar e a igreja vai te reconhecer. Que foi o que aham, aconteceu comigo. Ele me colocou e a igreja começou a me reconhecer como pastor e eu fui uhum, ordenada pastora. Aí ele pegou e foi indo até que ele. E você vai fazer faculdade, filho. Eu quero que você faça uma uhum, faculdade. Ele acabou fazendo faculdade de administração. A uhum, Joyce, ela é formada em Direito e Serviço Social. A Rebeca é aham, advogada e atua numa empresa, efetivamente. Então, eles todos foram formados e todos nós estamos fazendo teologia hoje aham, para legal, aumentar. Já fiz pós-teologia, né? Agora estou aham, fazendo teologia mesmo com os meus filhos e para que a gente uhum, possa ter mais base, porque o Frei era muito fundamentado. Então, é uma aham, igreja fundamentada na palavra, é uma coisa assim extraordinária. A igreja da uhum, reforma, sempre reformando, aham, e os pilares da igreja, a base é a fé, a palavra, uhum, o fundamento é a Bíblia e tal. aham, Então, assim, quando foi acontecendo isso, o uhum, Eliseu, de certa forma, foi assumindo a uhum, igreja. Mas o Frei vivo ainda, ele estava assumindo, uhum, e o Eliseu ainda estava no processo de não assumir totalmente. Mas sim, quando uhum, aconteceu a primeira cirurgia, ele já imediatamente já fez uma reunião do conselho e ele aham, falou: se eu não voltar dessa cirurgia, para a gente foi uma reunião de velório, né? Se eu não voltar, aham, a igreja vai continuar tranquilamente com Eliseu uhum, e as irmãs que vão auxiliar. E a Thelma. uhum, Vocês não vão ter problema nenhum com a igreja, reuniu o conselho e uhum, tal. Fez assim uma uhum, despedida. Se eu voltar, tal. Acabou aham, voltando, mas ficou 2 anos só e 2 meses, né? uhum, Mas quando o Eliseu assumiu, parece que o Eliseu subiu, o Elias subiu e a capa desceu para aham, Eliseu, e o bicho começa a fazer a mesma coisa e divide o Jordão e começa a fazer os milagres, e começa a fazer todas as aham, coisas. O Eliseu ficou assim, transcendeu, foi uma coisa extraordinária. O uhum, amor que as pessoas têm pelo Eliseu, a maturidade que Deus deu, a autoridade espiritual. uhum, Então, ele se tornou um homem assim, uhum, brilhante, que assumiu a igreja e eu estou junto, e minhas filhas estão juntos, tal, mas a igreja é como se não passasse por uma baixa. aham, Muito feliz até por verem muitas coisas do Frei Eliseu. Eles falaram: uhum, o Eliseu pregando parece pastor, ele tem o mesmo jeito, e é o S, é a palavra, é o jeito de se arrumar, e não sei o quê. uhum, Então, eu observei que a igreja,
quando ela é fundamentada na palavra, porque ela nunca foi igreja do pastor Alfredo. Se ela Aham. fosse igreja do pastor Alfredo, não tinha ninguém para substituir. É. Mas como ela era a igreja de Jesus, era só dar continuidade ao Espírito que conduziu essa Uhum. igreja nesses 41 anos de ministério que o Frei teve. Uhum. Então, nós temos esse grande privilégio de ter um pastoreio tão Uhum. direcionado, tão arrumado, que ninguém teve nenhuma restrição para Uhum. isso. Então, como que uma igreja se prepara? Quando essa igreja é de Cristo. Se ela não Uhum. é, se ela é de algum pastor que domina Exato. tudo, que coordena tudo, que faz tudo, que não delega nada para ninguém, essa igreja não tem substituto, porque a igreja de Jesus ela tem uma maneira, tem uma dinâmica, né, É. de funcionar. Então é assim que a gente vê. Você me lembrou de uma conversa que eu tive com um presbítero há uns 3 anos atrás, e eu saí com ele para conversar. Ele é Uhum. presbítero de outra igreja aqui em Campinas. E a gente conversando a respeito de várias coisas, e ele parou assim, ele falou assim: Daniel, aprende uma coisa. Eu falei assim: descansa o seu coração, porque Deus cuida da igreja melhor do que eu e você juntos. A igreja de Jesus. Então, descansa o seu coração, que Deus está cuidando dela. É a E igreja é bem dele. isso, né. Então, nesse processo todo, Deus também foi cuidando da Ágape, dos seus processos, da sucessão, preparando os filhos, toda a É, liderança para que ela continuasse caminhando, né. E é é. bonito ver como o Senhor tem usado a vida do Eliseu. A gente de longe aqui, a gente escuta bastante coisa, já tive a oportunidade de ver algumas pregações dele daqui, o pastor Neidi também Demais. fala bastante, então é bonito ver como o Senhor tem capacitado a vida dele, revestido a vida dele de autoridade também para conduzir a igreja, né. Glória a Deus, tem mesmo. Uma família E para a glória de Deus. exatamente, exatamente.